Tá, o microfone tá ali, então é isso aí. Então vamos lá. Valendo? Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast maquinado, que é um oferecimento do Mountain Bike BH. A gente está aqui na Rádio Terra, radio.terra.org. E eu tô com personalidades do mountain bike e o assunto de hoje é e-bike. E-bike. Bikes para gorduchos? Bike para magrelos sem rendimento? Bike para velho? Bike para preguiçoso? O que você acha? E eu trouxe aqui 4 personalidades. Um treinador que anda de bike, um garotinho juvenil da elite andador de bike, um lojista que não só anda de bike, mas vende, tá vendo a galera de bike, e, como eu, um amador tiozão que é apaixonado pelas e-bikes, né? Então, para vocês verem que não tem escapatória no podcast de hoje, já que você acha que o seu perfil não encaixa na bike elétrica, e hoje nós vamos pôr lenha na fogueira, tá bom? Vamos começar aqui pelo Camilo. E Camilo, fala pra gente o seguinte: o Camilo, ele é fisiologista, né? Ele tem 39 anos, é bicicleteiro igual a gente, competiu muito, já foi triatleta amador aí, planetário. E fala pra gente, é um argumento que eu escuto muito pessoal falar, é que e-bike o cara não treina. O cara fica preguiçoso e fica pangarezão lá, não quer fazer força, quer andar de moto, mas não tem coragem. Você, como professor de educação física, o que você acha disso? Eu acho que é legal pensar nisso no começo do conceito, porque aí ela inclui muita gente, né? Muita gente que não tinha coragem de ir para a trilha, tem. Mas quando vai, descobre, mesmo sem um treinador falando, que precisa de outras capacidades. Precisa treinar também, porque se for competir, um outro de bike bem condicionado, aerobicamente, vai ganhar. Não é o motor que vai nivelar isso aí. Não é só perna que faz força durante o ciclismo, a gente tem braço, peitoral, costas, abdômen. Então quadril. O cara segurar a bike está fazendo força. Ele tem que ter também resistência em membros superiores para aguentar uma carga, ainda mais numa prova de bike que a intensidade para membro superior é alta, que a velocidade é mais alta, né? Então ele tem que ter um treinamento aproximado de um treino de pilotagem de bike, né? Que até então só pilotos de downhill ou de enduro tinham, né? E parte técnica, por último, né? Que também quem entra num cross country, normalmente maratona, pensa pouco em técnica. Aí vai comprar uma e-bike e falar, agora eu não preciso treinar mais técnica. Mas se for entrar numa prova ou ir numa trilha técnica com quem anda de e-bike, tem que priorizar um treino de técnica também. Ou então, mesmo que o cara tiver com bike elétrica e tiver com todo mundo sem bike elétrica, e o pessoal descendo o cacete, vai ter que fazer força. Um simples fato dele ter que carregar a bike para passar numa tronqueira no meio da trilha. Né? Ele tem que ter força. Se ele passar na 20ª tronqueira depois de 3 horas de trilha, o ombro dele pode ir para o espaço e ele não anda mais de bike. E a bike não anda sozinho também, né? A e-bike, ela tem que ter treino. Não é o mesmo treino de um atleta de XCO, né? Mas ela tem que ter treino. Só são capacidades as mesmas em pesos diferentes, mas tem que ter treino. Tudo normal. Perfeito. Então, o pessoal aí que tá achando que e-bike não vai fazer força, provavelmente eu acho que é o que resume. Esse podcast é um pouco tendencioso, porque todo mundo aqui gosta de bike, mas você que não gosta, você que é contra e quer brigar com a gente, nosso primeiro argumento é: se você acha que e-bike você não faz força, provavelmente você nunca andou de bike, né? Porque você vai sofrer pra cacete, você vai andar mais rápido, vai cobrir maior distância, mas vai fazer força, igual o Camilo tá falando, não é só nas pernas. Abdômen, braço, carregar a bike, empurrar e etc. Mas vai incluir mais o pessoal, inclui mais, né? Sim. Muitos amigos entraram no mountain bike, se apaixonaram por causa da e-bike, porque ele não tem o maior desconforto, que é a resistência, e ela ajuda nesse ponto. E o cara vai emagrecer, vai pegar condicionamento, e aí ele vai ser conquistado por outras coisas do treinamento, mas ela inclui mais, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E aí, gente, eu vou agora, eu não expliquei ainda, fiz um mistério, mas eu vou já adiantar. Eu falei que tem um atleta de elite, que é o Eric Bruschi. Eu vou perguntar para ele daqui a pouco, né? Vocês conhecem ele, é da elite, tem 23 anos. E estou vendo aqui que mais da metade dele é anda de bike, né? Então, geralmente, de bicicleta, né? Da bike elétrica não, estou falando de bicicleta. E só que eu vou começar tem o Vinícius Amaral, que ele é proprietário aqui da Trek BH, ele vai falar um pouco do mercado. Mas eu vou começar com o Henrique Silveira, famoso Jegão. Ele é um carioca que caiu aqui nas terras mineiras. E ele saiu do surf lá, ficou um pouco desorientado, de repente descobriu uma bike, né, a mountain bike, e ele é campeão de bike do Enduro Bike. Fala pra gente, Henrique, qual que é a sua relação com a bike elétrica e o que você acha desses argumentos aí que o pessoal fala?
Ah, é bike de preguiçoso, é quem não quer fazer força. Eu sei que foi campeão de competição. E aí, você não treinou, você ficou no sofá tomando cerveja, chegou lá, pegou a bike, ganhou? Explica pro pessoal isso aí. Esse preconceito, acho que tudo que é novo e incomoda gera esse tipo de polêmica, né? Então, assim, na verdade, eu já estou andando de bicicleta já tem 12 anos, sempre focado em maratona, já treinei bastante, já fiz muitas provas de etapa e sou amador, claro, né? Porque a bicicleta é minha paixão número 1, mas não é o que me sustenta. Então, a e-bike surgiu, na verdade, primeiramente como uma curiosidade. Eu nunca tive esse tipo de preconceito, pelo contrário, eu acho que a gente está aqui para testar coisas novas, evoluir. E o que mais me chamou a atenção na e-bike foi a possibilidade de inclusão, como o Camilo falou, né? De longe ela está como uma bike de preguiçoso, pelo contrário, na verdade, quando você anda numa e-bike, você vê que a sua cadência para você otimizar motor, você anda numa cadência muito alta, que melhora muito a sua capacidade aeróbica. Eu posso falar isso porque eu já treinei, tenho propriedade, não sou professor, óbvio, mas quase 7 anos planilhando e competindo maratona e XCO, então assim, falo com propriedade que não é bike de preguiçoso, pelo contrário. Porque você tem que gerar mais para economizar bateria. Porque, na verdade, se você quiser entrar na parte tecnológica de motor de bike e como funciona, né, a otimização do motor, você vai ver que, por estudos, a bike ela precisa de uma cadência de 85 RPM para cima para ela trabalhar no nível ótimo de motor, né? Então tem esse jogo entre economizar a bateria, Exatamente. Usar a potência e com a sua força. Exatamente. Então, na verdade, ali vira meio que um jogo de xadrez, não é? Você não vai pegar a e-bike no primeiro dia e vai ter a melhor resposta dela no primeiro dia. Primeiro que é uma bike que tem um peso diferente, né? O centro de gravidade dela é diferente. É uma bike que, na primeira vista, é uma bike mais confortável, né? Normalmente, quando as pessoas tentam andar de e-bike, a primeira coisa que a gente bota é no turbo máximo, a pessoa acha que aquilo ali é paraíso. Só vai ser aquilo ali durante a trilha, e não. Vai ser caso você queira ter um rolê de 1 hora, né? Dependendo, porque assim, as variáveis da e-bike são muitas, né? É peso do atleta, o terreno que você vai andar, altimetria, o pneu que você está usando, calibragem, isso tudo vai influenciar no que a gente chama de range, né? A distância, o quanto a bateria vai durar, né? A própria cadência, o jeito de pedalar. Então, assim, acaba que é muita informação, né? De imediato. Mas eu acho que o contato inicial que é o importante, né? Eu acho que quem anda ou mantém as duas ou não volta mais, entendeu? Principalmente se tratando de amador, né? Eu acho que pela essa questão de inclusão, ela é muito democrática. Você consegue andar com pessoas que você nunca imaginou andar, você consegue calibrar a sua assistência da sua bicicleta para andar com pessoas com bike que a gente chama de analógica, né, que são as bikes comuns, né? Então, assim, na verdade, simplesmente você tem uma gama de opções para trabalhar em cima da e-bike que são infinitas, entendeu? E que vão refletir realmente em mais range ou menos range, e mais potência, menos. Aí que vem a questão do preparo físico, né? Sim. Você experimenta subir uma subida técnica e pesada, no modo econômico, com pouca assistência, você vai ver que você vai fazer talvez muito mais força do que numa bike analógica. Então, além do que o Camilo falou, de você fazer força, uma coisa que você destacou que é muito legal é que ela equaliza e aproxima mais pessoas diferentes do que a bike analógica, a bike não assistida, não proporciona. Então você pode andar, sei lá, com o seu pai, com sua mãe, com a namorada, um amigo que não tem um condicionamento. Sem dúvida. Você faz aquele rolê bacana, todo mundo faz uma força proporcional a si, mas a bike ajuda de formas diferentes ali. Exatamente. Eu acho que talvez essa imagem inicial de que é bike para velho, que é bike para gordo, ou que é bike para preguiçoso, veio talvez do primeiro público que atingiu esse tipo de bike, porque eles foram incluídos, né, num esporte que eles realmente não tinham coragem de se incluir, né? Sim. A gente tem um terreno aqui que é muito montanhoso. Você vai querer fazer uma Perdidas, que é uma trilha muito técnica aqui, que na entrada já é uma subida muito técnica e pesada. Então, a pessoa com uma bike comum, sem condicionamento, óbvio que ela vai desistir, vai achar aquele esporte horrível, né? Agora não. Você fazendo esse teste, vendo que você pode, você
ali dentro das suas capacidades, você vai escolher continuar naquele seu perfil ou querer melhorar a sua capacidade. Eu acho que o normal do ser humano é querer melhorar, né? Vai ver que você está ali andando, que no dia seguinte você venceu melhor aquela subida, e com isso vai te induzir a procurar um preparador físico. Pô, senti muita dor aqui no trapézio, tal, tô brigando com a bicicleta, enfim. Eu acho que isso vai levar a um lifestyle diferente. A pessoa que estava no sofá foi incluída e vai daqui a pouco mudar. Às vezes está até competindo, enfim. É uma questão de inclusão. Por isso que eu acho que é muito desinteressante a gente ficar classificando essas coisas. A gente tem que entender que é uma modalidade nova, como existe o XCO, existe Enduro, Downhill, e nunca houve esse tipo de atrito dentro do mountain bike ou do ciclismo. Eu acho que a gente está aqui em função da bicicleta. A bicicleta muda a vida das pessoas, né? Perfeito. Então, eu acho que essa necessidade de demérito em cima de uma modalidade não faz sentido. Óbvio que a e-bike ela tem uma limitação inicial de inclusão pelo valor da bicicleta, um valor mais diferente do valor padrão de uma bicicleta básica, né? Certo. Mas se você for olhar, ela tem o preço de bicicletas high-end que todo mundo anda no XC e na maratona, então acaba que se equalizam, né? Aproveitando então a sua fala, para um segundo argumento nosso, e antes de passar para o nosso terceiro falante aqui, nosso segundo argumento se você acha que a bike elétrica é bike de preguiçoso dessas pessoas aí, você está errado. E o nosso segundo argumento só fala isso quem nunca andou de bike elétrica, né? E antes da gente ouvir o Eric Bruschi, né, que é um atleta de elite, talvez você esteja aí surpreso, o que um atleta de elite vai fazer com bike elétrica, né? O cara já é uma máquina, já tem motor, por que vai usar um segundo motor? Você vai saber dele daqui a pouco. E como a gente falou como o Henrique falou que a bike tem essa proximidade das pessoas, eu chamei também o Vinícius Amaral da Trek BH, que já trabalhava no ramo de motocicleta, e ele resolveu investir, tem um ano, né? Não é isso, Henrique? Isso. Na Trek Bike Store. Então ele vai falar pra gente como é que é isso. Ô, Henrique, como é que está o mercado de bike elétrica? O que você tem visto dos clientes que têm procurado bicicleta elétrica lá para você? E eu sei que vocês têm um test ride também. Como é que está a reação do público? E como é que você, como empresário, como investidor do ramo, você está vendo o mercado? Primeiro, a ideia da bike elétrica, ela veio como uma bicicleta para todos, né? Você tem todos aqueles segmentos, desde as bicicletas mais caras até mesmo as mais acessíveis, né? Eu acho que quando você fala muitas vezes um preço mais caro, é mais voltado até também para bicicleta e-bike, voltado ao mountain bike, né? Porque você tem a e-bike, você tem uma gama muito grande também das bikes urbanas também, que tem um crescimento muito grande, até a tendência até maior do que o mountain bike em si, né? Até mesmo porque a e-bike ela vem com uma forma de inclusão para o transporte, facilidade de transporte, de locomoção, que é um mercado, assim, principalmente para Belo Horizonte, que você não tem uma cultura de esporte público decente, que o nosso esporte aqui é horroroso. A tendência hoje é para você ficar livre de um trânsito, vai ser um meio de locomoção rápido e fácil e, de certa forma, até barato. Se você for comparar um custo que se tem hoje numa e-bike com um veículo convencional, um carro e tal, essa e-bike ela passa a ser barata. Como a moto, por exemplo? Como a moto, porque você não tem IPVA, seguro obrigatório e tal. Combustível, a sua carga ele que é geralmente baixo, preço, exato, né? E uma tendência assim, muito grande que tem tido para e-bike, que nem eu tinha comentado com você, é que o pessoal tem muita gente procurando e-bike como um meio de transporte, um deslocamento curto, às vezes ele trabalha a 5, 10 quilômetros do serviço, ele consegue ir de bicicleta e chega no serviço, não precisa nem de tomar banho. Porque a bike não deixa ele transpirar se ele usar uma carga boa ali. Ele usar uma carga boa, tal, ele vai estar fazendo uma atividade física, vai estar se deslocando, tal. Então, o mercado de bike em si é um caminho sem volta, é um produto que veio para ficar, né? E que eu acho que, tipo assim, uma evolução que se vai ter de questão de e-bike voltado ao ciclismo em geral em si, eu acho que a partir de agora vai se criar várias categorias de e-bike. Você vai ter aquela e-bike voltada
ao speed, ao road, né? A bike voltada ao enduro, até mesmo as bicicletas bike voltada ao XC, e aí vai. Né? Acho que a tendência é crescer cada vez mais. Né? Tanto é que hoje a gente tem no Brasil só 0,5% de bicicletas são e-bikes. Né? É um mercado muito pequeno ainda. Né? Sendo que na Europa a gente está atingindo, no geral, assim, em torno de 6% já. Nó. Alguns países já têm até 50%. A Alemanha já 50% das bicicletas que são vendidas já são e-bikes. É mesmo, metade das bikes na Alemanha. Holanda, 30% já é e-bike. Muito doido. Então é um caminho sem volta, digamos assim. Tá. Ô Vinícius, aproveitando sua fala, eu acho que o pessoal de casa tem curiosidade com 3 coisas. Fala pra gente o preço mínimo e o preço máximo de uma bike elétrica, sendo urbano, de mountain bike, qualquer categoria. Quer dizer, quais são os preços iniciais e ela chega até tanto, né, por exemplo. Uma outra coisa, a manutenção é cara? Como é que faz a manutenção? Se a bateria estragar, se o motor estragar, como é que faz isso? E se puxa muito bateria, igual um chuveiro, o cara vai gastar com energia elétrica, como é que é isso? É tomada comum, não é? Primeiro, vou de trás para frente, né? Tá. Para carregar a bateria não puxa muita energia não, a amperagem é baixa, então tipo assim, a bateria leva uma carga lenta ali, então você não tem um gasto muito grande de energia, não é igual chuveiro. Sei. Isso aí não precisa ficar preocupado, né? É rápido assim, 2, 3 horas? 2, 3 horas você consegue dar uma carga numa bateria, não vou falar talvez a carga de 100%, mas uma carga que você consegue, por exemplo, você foi trabalhar e precisa colocar aquela bateria para carregar, para poder voltar para casa, eu acho que é tranquilo. Tranquilo. Né? Bateria tomada comum. Tomada comum. Ligou. Perfeito. E pronto, acabou, carregou. Não tem tomada especial nem nada para isso não. Tá. E questão de custo, né, das bicicletas, você tem vários fabricantes hoje, tanto nacionais quanto as importadas. As importadas você vai ter a bicicleta a partir de R$ 12.500, aí você vai ter bicicleta até 100 mil, mas aí são bicicletas bem específicas e tal. Eu não tenho, tipo assim, não vou comprar bicicleta elétrica porque é caro. Eu tenho um negócio que eu falo muito assim comigo. É caro é aquilo que você não usa, que não te atende. Exato. Né? A partir do momento que você tem um produto que ele te atende, né? Ele, no meu modo de ver, ele não é caro. Se eu compro uma bicicleta de 5 mil, ela começa a dar defeito comigo, não me atende, eu não consigo cumprir o propósito que eu comprei ela, para mim ela se torna caro. Se eu compro uma bicicleta de 50 mil, que eu consigo andar com meu irmão que pedala, andar com meus amigos, andar com várias pessoas que têm um preparo físico melhor que o meu, se eu consigo pedalar mais vezes, eu tenho disposição para sair pelo fato da minha bicicleta ser elétrica, me facilitar essa condição, aquele produto se torna barato para mim. Entendi. É um investimento que eu estou fazendo em mim. Eu não vou pensar assim, estou pagando 50 mil na bicicleta, não. Eu estou pagando 50 mil para mim poder aproveitar, para mim poder curtir. E um produto sensacional. Entendi. Entendeu? Agora, em questão voltada à manutenção, é um produto novo no mercado, né? Então, tipo assim, a maioria das bicicletas hoje, elas têm a garantia de 2 anos, bateria, motor, tal. E contrapartida, tipo assim, todos os fabricantes, quando tem problema de motor e bateria, a garantia é atendida muito rápida, né? Certo. Porque as empresas do Brasil hoje em si, de bicicleta, são empresas sérias, né? Independente de marca ou não. Eu não vejo o caso de ninguém falando assim, eu fiquei 90 dias sem a minha bicicleta, porque estragou meu motor, isso eu tô falando quando se compra um produto legal, tal, assim, eu não vejo isso. E eu acho que quando esse período de garantia acabar, eu acho que a tendência vai ser até a mesma, porque, tipo assim, você tem hoje em dia Código de Defesa do Consumidor no Brasil, que qualquer fabricante é obrigado a cumprir aquela lei ali, então no máximo que o cara vai ficar sem pedalar hoje em dia é 30 dias se der um problema, mas que isso ele não fica, né? E a tecnologia, por incrível que pareça, é uma tecnologia simples, que não é uma tecnologia igual de uma moto esportiva, tal, que você tem muitos componentes elétricos, muito complexo, não. Então a tecnologia do motor de bicicleta elétrica é uma tecnologia bem simples mesmo, que eu acho que peça de reposição não é uma coisa que vai ter problema nisso no futuro, tal. Você tem o custo da bateria de reposição? Sim, tem. Mas acho que a tendência, quanto mais produto chegar no mercado, a tendência
valor abaixar. Talvez em guardadas as devidas proporções, como quando a injeção eletrônica chegou no mercado automotivo, para as motos, né? Era aquela coisa nova, nem todo mundo sabia mexer, mas com o tempo foi se popularizando, aí todo mundo começou a saber mexer, barateou, e hoje não tem praticamente mais carburador, né? Não, acabou. Uai, que bacana. E me fala uma curiosidade, antes de conversar com o Eric, a questão de água. O Brasil, a gente está num momento muito chuvoso agora, né? Que é negócio todo, e geralmente não só a bike de transporte urbano, mas a mountain bike, mesmo a road bike, pega muita água no Brasil. Como que é a relação da bike elétrica com água aqui? Não existe esse histórico de problema, assim, falar assim, não pode andar na água, tal, pegar chuva, tal. Uma coisa é você andar na chuva, outra coisa é se enfiar uma bicicleta dentro de um rio, né? Nem a bicicleta normal, ninguém enfia ela dentro do rio, a não ser que você não queira trocar rolamento de caixa de direção, de pé de vela. Ali não, ninguém, porque as partes que vão estragar ali, danificar, vai ser a mesma de uma bicicleta convencional, né? Você fez um pedal, uma prova, tal, teve que passar dentro do rio, você tem que levar a bicicleta para manutenção, vai ter que desmontar ela inteira, rolamento que você vai trocar, tal. Bicicleta elétrica é a mesma coisa, se você pegou chuva com ela, você tem que dar aquela manutenção, né? Ela não é um veículo à prova de água, digamos assim, mas é resistente à água, você pode andar com chuva, tal, você não vê esse... Por enquanto não é a prova d'água. Não, por enquanto. Ótimo, então olha só, muito obrigado, cara, eu vou até considerar essa coisa da manutenção, né, que acho que o pessoal fica curioso, mas olha só, antes de passar pro Eric, gente, você fica até no final, porque eu vou contar uma história particular que eu tive numa feira internacional de bicicleta em Las Vegas, o famoso Interbike, onde eu cheguei muito doido para andar de bike, chegou lá, eu tive uma decepção, tinha 80% bike elétrica, eu fiquei arrasado, mas mudou. Vou contar os detalhes depois do que o Eric falar pra gente. E agora você vai escutar. Muito obrigado, né, o Vinícius. E eu quero saber do Eric como atleta de elite. Eric, você falou pra gente que você é 5 vezes campeão brasileiro, já foi top 10 no ranking mundial júnior em 2015, tá doido, top 10 planetário, hein? Então chegar um ET aqui e falar quem são os 10 melhores, você pode levantar o braço, né? 23 anos e 12 em cima da bike. E o Eric, ele é atleta da Specialized, ele vai contar um pouco mais os detalhes. E ele não é só atleta da elite, mas ele anda de bike elétrica, vai competir de bike elétrica. E aí, ô Eric, antes de passar para você, então o pessoal aí que fala que bike elétrica é modinha, o Vinícius Amaral da Trek, ele colocou o nosso terceiro argumento. Só fala que bike elétrica é bike de modinha quem nunca andou de bike elétrica. Sim. Não é isso? Eric, fala pra gente, que história é essa? Você tá andando de bike elétrica aí, você ficou preguiçoso, você não quer mais treinar, tá querendo tomar uma cerveja, comer uns torresmos? Como é que é isso aí? Bike elétrica ou até de elite? Olha, é bem pelo contrário. Na verdade, esse ano é o início de temporada que eu mais treinei nesses últimos 12 anos. Desde que me foi passado essa nova ideia, esse novo conceito de estar liderando um time de e-bike no Brasil, a Specialized veio com essa proposta para mim e abracei, principalmente pelo crescimento que a gente tem dessa modalidade, não só no Brasil, principalmente no mundo, né? A gente agora que tá só chegando esse crescimento todo aqui. Ano passado a gente teve a primeira edição do Campeonato Mundial de e-bike, então isso já mostra bastante o caminho que a modalidade está tomando. Nesse ano também a gente vai ter a Copa do Mundo de Enduro, olha só. E-bike, então a gente também vai ter no time, tem eu, o Nathaniel, que está saindo do downhill e indo agora para a categoria e-bike e vai estar participando das Copas do Mundo. Pensa, o cara que sabe despencar e com um motorzinho ajudando ele para subir. Exatamente. O Bretas também, né, aqui de Minas, vai estar participando da Copa do Mundo de Enduro. E a Bela Ribeiro também vai estar participando, principalmente das provas nacionais, na modalidade de e-bike. E eu vou estar um pouco mais na parte de cross-country. Então, as Copas Internacionais, o Campeonato Brasileiro. E o Campeonato Mundial também vou estar participando lá na Alemanha, a segunda edição do Campeonato Mundial de e-bike. Vou estar lá defendendo o Brasil. Que massa, cara. Que orgulho nosso aí. Um ótimo resultado aí. Esse que foi a ideia da Specialized, de pegar um atleta de elite. Até porque ano passado, o campeão mundial foi um rapaz que tinha acabado de sair da Sub-23. Ele tinha conquistado o Campeonato Mundial na Sub-23, de bike normal, XCO. Subiu para elite e a Specialized Global colocou ele para correr e ele foi campeão mundial.
uma prova super apertada, até com o Colave, com o Juliano Salon, teve grandes atletas que estiveram lá participando. Fantástico. E a Specialized já está com esse olhar no crescimento das e-bikes e nesse lado competitivo também, porque as bikes, como aqui todos falaram, ela atende todos os públicos. As e-bikes estão atendendo desde o pessoal que quer se deslocar para o trabalho, quanto ao pessoal que gosta de competição, que gosta desse lado competitivo. Massa. E eu acho que aqui no Brasil a gente gosta muito dessa parte competitiva. Competitivo, e sobre isso, eu acho que uma curiosidade do pessoal, eu queria que você respondesse duas perguntas. Uma é, como que é o treinamento para você que vai competir de bike elétrica, se muda, se é a mesma coisa? E a segunda coisa, como é que vocês controlam isso? Porque, igual tem no automobilismo, a galera adultera carro, tem uma corrupção, né? E eu já até conversei com o Camilo sobre questão de doping, né? Também tem essa questão, a pessoa fica tomando doping, tem que ficar controlando, regulando. E aí? Como é que o pessoal regula a bike elétrica? Responde pra gente essas duas perguntas aí que eu acho que o pessoal tem curiosidade. Sim. Nas competições, as bicicletas são aferidas, as bicicletas passam por um software que elas vão ficar... Todas as bicicletas são reguladas a 25 km por hora. Então, elas vêm original de fábrica, algumas vêm a 32, algumas já vêm a 25. Mas antes da largada, essas bicicletas vão ficar confiscadas, acho que 1 hora, 1h30 antes da prova. E elas são aferidas antes ali. Isso. Pluga ela, fala, ó, não vai passar, dá ela pra vai saber. ser limitada exatamente a essa quilometragem por hora. Mas ela passa, a partir do momento que você começa a fazer força. Ou seja, num plano você vai estar só tocando a pedalada ali, você vai estar rodando os seus 85 RPM ali. A bicicleta vai estar limitada a 25 km por hora. Quer dizer, ela para de te ajudar a partir dos 25. Exato, a partir dos 26 é a perna. É a perna. É ali esse momento que toda a preparação física do atleta conta muito. Entra nesse ponto. Pois como é que vocês treinam com bike elétrica? E aí? Você treina na bike elétrica, na bike, como é que você falou? Na bike analógica. Uma das principais mudanças que eu tive para esse ano foi preparação física em relação à musculação, treinamento funcional, por conta do peso da bicicleta. A bicicleta, a gente está competindo aí, a gente está falando de uma bicicleta de aproximadamente uns 20 quilos. E comparado com uma bicicleta de cross country, que a gente anda uma bicicleta de 9 quilos, 9,5 kg, full suspension. Então, é uma diferença grande de peso. E nos treinos... Só te interrompendo rápido, é o que o Camilo falou, né? Então, o cara acha que é moleza, mas, pô, você tá carregando a bike que é 110% mais pesada, né? É mais que o dobro. Então, tem que ter abdômen, tem que ter braço, jogo de quadril, uma série de funcionalidades, né? Toda a força dela para fazer uma curva é totalmente diferente. A velocidade que você vai entrar nas curvas é muito mais rápida. Até curva subindo. Então, por exemplo, você vai entrar numa velocidade muito mais alta do que você entraria numa bike de cross country. E para segurar essa bicicleta, exige muito mais essa preparação, principalmente de membros superiores e toda a região do core. A linha, antes de você continuar, a linha do traçado no cross country de uma bike elétrica é diferente da linha de uma bike que não seja elétrica? Eu ainda não competi, ainda não começaram as temporadas de competição. A minha primeira prova vai ser em Araxá, mas algumas coisas que eu já vi em trilha, que eu já senti um pouco, é diferente. Você ficava fazendo... lembra muito mais um traçado de downhill, por conta da velocidade, de um traçado de enduro. Então, você já tem que projetar a curva muito melhor, principalmente essa parte de curva, você tem que projetar muito mais com um olhar na frente e sabendo que você vai entrar com uma velocidade muito mais alta. Porque se você for seguir a linha de cross country, você vai acabar fazendo uma volta mais lenta. Perfeito. E a preparação, você ia falar pra gente, como é que fica a preparação? É mais musculação ou não? Fica a mesma coisa? O que você está sentindo? A principal diferença que eu estou tendo, como eu comentei, essa parte de musculação, mais a parte de treinamento técnico que eu estou fazendo com ela. Mas eu acabo colocando isso, por enquanto, como um treino complementar. Ainda não consegui encaixar muitos treinos nela, mas então tenho feito bastante treino tanto na bike de road quanto na bike de mountain bike. Só que estou pegando a e-bike mais para ir realmente para a trilha, colocando ela mais à prova do que eu vou estar provando aí ao longo do ano, de pegar as competições. E acredito também que o Mundial vai ser a prova mais diferente que vai ter. Sim. Eu já vi que no ano passado eles mudaram a pista, então tipo assim, não foi uma pista no mesmo padrão que a pista de cross country. O que aqui no Brasil a gente utiliza são as pistas de cross country. Certo. Então, realmente é o mesmo traçado, a gente que vai mudar adaptar ali, né?
Mas no Mundial eu vi que a prova foi diferente, a pista foi diferente, Foi com diferente. obstáculos mais difíceis, realmente para exigir da bike, não só do atleta, mas também da bike. Para extrair o máximo da capacidade de uma bike Exato, elétrica, né? retomadas bem duras para realmente o motor estar auxiliando. E o atleta, o conhecimento do atleta sobre a bike está interferindo muito nesse jogo aí. É engraçado, eu como andador também de bike elétrica, eu percebi isso muito, né? Foi o que o Henrique falou. Quanto mais você anda na bike, você não vai extrair dela no primeiro rolê. Por quê? Você vai saber economizar a bike, saber qual energia, que às vezes não é a energia mais forte que é melhor, mas um intermediário ou mais suave. Então tem muito essa coisa da pilotagem da máquina, né? Porque interfere muito na rolagem e na velocidade que você vai estar andando na pista. E, claro, na prova de cross country vai ser uma prova mais curta. Acredito que, dependendo da pista, vai ser usado bastante um modo turbo da bike, realmente para estar exigindo ao máximo. Mas eu troquei uma ideia com o Nathaniel, que vai estar fazendo as provas de enduro. Ele falou que lá em Urubici, que a prova foi super longa, com algumas especiais, tinham bastante especiais, seis especiais. Falou que o pessoal no final faltou. Na última tava sem bateria. Caramba, olha que interessante. E lá sobe bastante, né? Demais. Tipo igual Fórmula 1, ou sei lá, 500 milhas, né? Se o cara calcular o combustível errado, exatamente. ou mesmo o ATP nosso aí, né, não, Camilo? Você calcula errado seu gás, você acaba antes da prova terminar, né? Você fica acabado antes de acabar a prova. Antes de acabar a prova, Lá havia um deslocamento que o pessoal estava fazendo com o caminhão, e para e-bike mudaram o conceito, e o deslocamento, que era uma subida muito, muito grande, que era quase 40 minutos subindo, 30, o pessoal da e-bike tem que fazer 3 vezes ele pedalando. Então, é a questão do condicionamento. Quem não estava com perna boa foi no turbo e no final perdeu porque não conseguia manter a bicicleta subindo no modo trail ou econômico, teve que usar nas 2 primeiras subidas, na terceira teve que empurrar. E no enduro você tem um limite para você chegar na especial. Se você perder a sua horário de largada, você é penalizado. Quer dizer, o cara que estava menos preparado, ele faltou, né? Quer dizer, o cara que estava mais fraco ficou, mesmo com a bike elétrica. Exatamente. Então, na verdade, existe essa necessidade de você conhecer até onde a sua bicicleta vai. Você tem que estar sabendo o quanto de altimetria. Se você andar, por exemplo, a 50% da capacidade, né, de assistência, numa altimetria de 2.000 metros, em 40 km, quanto que essa bicicleta vai durar. Então, você tem que saber dosar o turbo. Por isso que essa impressão errada da e-bike, que você tem assistência o tempo todo que você está andando. Não tem. Se você chegar e andar só no turbo, e principalmente um atleta mais pesado... E sem ajudar muito a bike? Exatamente. A bike vai durar 1h30 pedalando ali, no máximo 1 hora, entendeu? Então o atleta mais forte, mais preparado, ele consegue pedalar mais longe com a bike elétrica, porque ele acaba usando menos da energia da bike. Exatamente. O cara mais condicionado vai exigir muito menos da assistência, e isso vai refletir diretamente no quê? Num range maior, entendeu? Então, por isso que o condicionamento dentro da bike elétrica é importante se você, né, é uma pessoa que está querendo o quê? Pedaladas longas, está querendo competir. Agora, realmente, para uma pessoa que quer dar uma voltinha de 1 hora, você pode simplesmente se dar ao luxo de deixar ela no modo de assistência máxima, que você ainda vai trabalhar as pernas, vai trabalhar membro superior, vai trabalhar muito, mas que você consegue essa inclusão. Você consegue numa trilha, você consegue saindo de uma gripe com imunidade baixa, você consegue pedalar. Se você é um atleta de maratona, você consegue fazer um descanso ativo numa bike elétrica, né? Você vai dar aquela refinada no sangue, enfim. 1000 possibilidades ali, né? É uma ferramenta que eu acho que hoje... Quem curte bike, quem curte competir, tem que ter. Ou só ela, ou ela em paralelo com a outra bicicleta. Então, interessante. O Eric falou pra gente aí, então, pra quem fala que bike elétrica é bike preguiçoso, e o nosso atleta está mostrando aí que não, é o nosso 4º argumento, que só fala quem fala que bike elétrica é bike preguiçoso, só fala quem nunca andou de bike elétrica. Ou seja, a gente só tem um argumento
para você que acha que é bike preguiçoso, que é uma bike que não vai te treinar. E nós estamos aqui no diálogo, né? Claro que a gente não está falando a verdade absoluta, é o nosso ponto de vista, apesar de serem pontos de vista diferentes, a gente tem um comum senso, que é isso. E eu prometi para vocês que eu ia contar uma história rápida. Eu, em 2017, eu tive a oportunidade, não sei se sabiam disso, eu tive a oportunidade de participar do Interbike Las Vegas, que ela até acabou, infelizmente, em 2019 agora. Ela é a Feira Internacional de Bicicleta, que era nos Estados Unidos. Então tem a Eurobike na Europa, essa Interbike que foi em Las Vegas e sempre foi lá. Depois mudou, mas enfim. Eu cheguei lá, como é que funciona essa feira? São 3 dias de test ride, ou 2 dias de test ride, 4 de feira dos comerciantes. Vai mostrando as novidades de capacete, pneu, bicicleta, alimentação, etc. E eu cheguei lá, e eu lembro que meu avião atrasou, eu cheguei em cima da hora do test ride, eu fui direto, eu tinha um ônibus de graça de um hotel lá, que é o Mandela Bay, que eu peguei esse negócio, uma correria, eu sei que eu nem cheguei no hotel, eu pousei no aeroporto, fui direto pro lugar, que era longe de Las Vegas, tipo assim, como se fosse daqui até Nova Lima, vamos pôr assim, uns 30 km. Troquei de roupa, tava babando para pedalar as bikes, 2017 na época, tudo nova, né, lançamento e tal. Quando eu cheguei lá e fui sedento nas bikes, eu fiquei super arrasado. 70% ou 80% das bikes eram bikes elétricas. Eu falei para meu amigo, falei, pô, cara, eu tô arrasado, bike elétrica, que pá, não quero andar nesses carniços, isso é uma mentirada. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar uma bike dessa. Aí foi o que aconteceu, que é o nosso argumento o tempo inteiro. Eu peguei uma bike, uma mountain bike elétrica comum, super básica, de alumínio, hardtail. A primeira vez que eu rodei, eu fiquei impressionado. Porque eu vi que a bike não andava sozinho. Né? Acho que o pessoal tem muita essa impressão, eu vou pedalar a bike, ela anda sozinha. Não. Eu tinha que fazer força, só que eu virei o super-homem. Eu cobri uma distância maior. Aí nisso eu fiquei empolgado, andei rapidinho, devolvi. Aí eu falei, opa, vou procurar as bikes mais doidas. E aí eu fiquei surpreso, porque tinha bike militar com armamento de guerra, bike elétrica, bike de carga, bike de carregar gente, mãe que quer levar a filha na escola, então tipo uns banquinhos para criança, bike elétrica urbana, bike elétrica road, bike elétrica para manutenção de cabo de energia, bike elétrica para andar na areia. E a mountain bike. Aí eu peguei uma mountain bike, tem uma bike alemã muito bacana, que é a Spitz M1, ela tem 920 watts e 1.200 ou 1.400 de bateria, e eu fiquei louco com essa bike, porque é uma bike, só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano a bike comum elétrica, ela usa 32 ou 34 dentes na frente, não é isso? 11 ou 12 velocidades, né? Essa bike, ela é tão forte que a coroa dianteira dela é 48 dentes, e atrás ela é 11,42, ela nem é mais que a 42. E eu pedalei essa bike, ela começou a andar muito, e eu fazendo muita força, eu sei que eu fiquei esgotado, em 1 hora e pouco eu fiquei esgotado pedalando essa bike na potência quase máxima dela. Só que eu pedalei sei lá quantos quilômetros, pedalei o triplo do que eu na trilha lá. E aí esse dia pra mim foi um negócio que mudou tudo. Eu lembro que eu ligava para meus amigos e falava, gente, o mundo mudou, acabou, bike elétrica, eu vou vender minhas bikes, eu vou comprar essa bike elétrica. Por quê? Você faz força, só que você cobra a distância maior, você anda com o seu brother. Eu tava com um amigo meu lá que tinha um preparo menor que o meu, mas a gente andou junto o tempo inteiro. Então foi uma surpresa assim, fantástica com essa bike. E também esse ano de 2019, eu treinei para o Break Epic, que é uma ultramaratona no Colorado de 6 dias, de endurance, né? E eu treinei um mês numa bike nessa Spitzen. Esse amigo meu comprou 2 bikes, a gente treinou um mês nessas bikes e eu fiz uma força do cão. Porque a gente punha uma assistência menor, puxando uma carga maior e tipo tava fazendo musculação o tempo inteiro. E aí, quando as bikes analógicas chegaram, a gente estava muito preparado. Outro detalhe, a gente tinha descoberto as melhores trilhas do lugar. Porque com 2 horas de treino, o alcance era de 4, 5 horas de pedal normal. Então eu falei, cara, vou naquela trilha e tal. Então essa foi uma experiência particular que eu tive. Gente, eu então queria finalizar aqui o podcast. Obrigado pela participação sua. Eu acho que essa união que a gente teve aqui vai ser valiosa para muitas pessoas que têm dúvida, que são curiosas, que às vezes têm preconceito. Né? Eu até perguntei para um grupo de e-bike que a gente participa, gente, fala aí que o pessoal mete pau nas bikes elétricas, eles mandaram tudo. Eu espero que esse pessoal que fica xingando a gente que anda de bike elétrica repense e que principalmente experimente. Experimenta uma bike e tira a sua própria conclusão. Experimentar, gente, não anda no quarteirão desse meio fio, não. É igual o Vinícius. Uma vez eu peguei uma bike da Trek, fantástico. Qual que foi o modelo? Uma Rail 9.7. Uma Rail 9.7. Ele falou, cara, pega isso aí. Eu fiz uma trilha de acho que umas 2, 3 horas. Eu fiquei doido. Ele falou, não vou te devolver mais não. Não, pode ficar mais um dia.
mas é uma bike fantástica, né? Não só ela, mas todas as bikes elétricas. Aproxima as pessoas, quem tem às vezes uma deficiência física, quem sem condicionamento, às vezes uma namorada ou um namorado seu que não tem condição de te acompanhar, ele vai te acompanhar. Então testa essa bike, procura um lojista aí da sua região, conversa com quem tem, experimenta, você vai ver que um mundo de possibilidades vai abrir. E eu que ando de mountain bike há 24 anos, para mim, depois do Aro 29, foi a maior revolução. Não foi o disco, não foi suspensão, não foi o drop post. Para mim, a segunda maior revolução do mountain bike. Primeira grande revolução foi primeiro foi o mountain bike, não é isso? Segundo foi o Aro 29 e o terceiro é agora, é a bike assistida elétrica. Então espero que vocês possam ter curtido esse podcast. Pessoal, obrigado pela contribuição. Valeu. E vamos fazer próximos aí que acho que o pessoal vai querer. Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, Bora. pessoal. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Uai, cara, eu acho que, opa. Tem cor aqui, ó.